Fala pessoal da Elétrica, meu nome é Alessandro, eu sou membro do PET Elétrica e sejam bem-vindos a mais um vídeo de álgebra linear aplicada. Hoje a gente vai estar passando em uma introdução à teoria de grafos e esparsidade. Mas para começar, o que é um grafo? Para a gente entender suas aplicações no campo da engenharia, vamos primeiro ver o problema sobre como e onde surgiu o grafo. A cidade de Königsberg, no antigo reino da Prússia, possui um rio chamado Progel, com algumas pequenas ilhas e é cercada por pontes. Aí, no caso, tem uma ilustração de como seria. Havia algumas pessoas que começaram a se perguntar se era possível sair das suas casas e retornar passando por cada ponte apenas uma vez. E a fim de solucionar essa questão, em 1736, o matemático suíço Leonhard Euler fez uma ilustração melhor da situação montando o seguinte mapa, que ficou conhecido como o primeiro grafo. Nesse caso, o mapa da cidade é uma figura composta por pontos, ou seja, que são os vértices, e algumas ligações que a gente denomina de arestas. Nesse caso, os vértices são as letras A, B, C e D. O grau de cada vértice indica a quantidade de arestas ligadas nesse vértice. Por exemplo, o vértice A há 3 arestas, logo o grau é igual a 3. Ou seja, para ficar visível isso, vamos considerar aqui no caso o vértice A, né? A gente possui 1, 2, 3 arestas chegando nele. Então a gente denomina de maneira, na notação nossa, que o grau do vértice A é igual a 3. Mas qual que é a semelhança com a elétrica? Para a gente entender, vamos voltar a interpretar a lei dos nós, ou um nó num circuito simples. Um nó representa nada mais nada menos que um ponto, onde são ligados 2 ou mais elementos. Podemos entender esse nó, na teoria dos grafos, como sendo um vértice. E o nosso objetivo é o mesmo que teve Euler, que é encontrar a maneira mais eficiente de encontrar a solução. Ou seja, em outras palavras, qual que é o caminho mais fácil para se chegar nessa solução. Diante disso, a gente tem o problema da esparsidade de uma matriz na álgebra linear. No estudo de álgebra linear computacional, usamos a denominação de matriz esparsa quando uma matriz possui muitos elementos com valores repetidos ou padrões. Em grande parte dos problemas, esses elementos são nulos, ou seja, são iguais a zero. Do ponto de vista computacional, temos que sempre reservar um espaço da memória para alocar, ou seja, gravar cada elemento de uma matriz. Porém, os elementos nulos, neste caso, representam o desperdício de memória. Para isso, existem métodos para alocação e também métodos de solução para resolver problemas envolvendo essas matrizes. Uma das principais soluções se apresenta na teoria de grafos. Para a gente representar esses problemas, a gente tem na teoria de grafos o que a gente chama de matriz de adjacência. Ou seja, a gente pode representar a conexão dos vértices de forma matricial através de uma matriz quadrada sempre. Nesse caso, vamos considerar o seguinte grafo aqui dado, né? Com os vértices 1, 2, 3, 4 e 5. Neste caso, cada linha I e coluna J representa os vértices VI e VJ respectivos. Por exemplo, vamos pegar aqui o vértice 2. No vértice 2, a gente sabe que ele está conectado à aresta com o vértice 1, com o vértice 3 e com o vértice 5. Nesse caso, a gente pode pegar aqui o vértice 2, certo? Ele está conectado com 1, então a gente geralmente pinta ou representa com um x essa parte. Ele está conectado também com o vértice 3 e com o vértice 5. Como a matriz sempre é quadrada, ou seja, ela vai ser simétrica também se a gente for considerar a coluna, ou seja, a coluna 2 do vértice 2, ela está conectada com o vértice 1, com o vértice em 3 e com o vértice em 5. Então, já que foi introduzido, vamos considerar o seguinte grafo e determinar primeiro o grau de cada vértice, a matriz de adjacência e, por último, a esparsidade da matriz. Então, para a gente resolver esse exercício, vamos começar aqui pelo grau de cada vértice. Eu vou fazer, no caso, para os vértices 1, 2 e 3. Vamos primeiro pegar o vértice 1, ou seja, o grau do vértice 1 está chegando aqui a uma aresta de 4 para 1
e de 2 para 1, ou seja, o grau dele é igual a 2. Para o vértice 2, a gente tem que o grau do vértice 2 está chegando de 1 para 2, de 5 para 2 e de 3 para 2. E nesse caso total são 3 arestas. E o grau do vértice 3 está chegando aqui de 6 para 3 e de 2 para 3. Nesse caso, o grau dele é igual a 2. Vocês podem perceber que se eu fizer também para os vértices 4, 5 e 6, vão ser simétricos aos vértices 1, 2 e 3. Dada essa simetria, a gente vai resolver agora o problema da matriz de adjacência que é proposto em 2. Nesse caso, para a gente se guiar, eu vou pegar a seguinte tabela. Aqui eu vou escrever a linha, no caso, de cada vértice, ou seja, o vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4, vértice 5 e o vértice 6. Lembrando que a matriz de adjacência é sempre quadrada, no nosso caso, então eu vou fazer a mesma para a coluna aqui. Vou escrever coluna do vértice 1, coluna do vértice 2, coluna do vértice 3, coluna do vértice 4, coluna do vértice 5 e coluna do vértice 6. Vamos lembrar e considerar que a gente vai ter que marcar x em cada ponto em que eles estão conectados, ou seja, cada vértice está conectado com outro vértice. Considerando que os vértices sempre são conectados entre si, ou seja, de 1 para 1, de 2 para 2, a diagonal principal sempre vai ser assim preenchida. Nesse caso, a gente pode fazer tanto no caso da linha quanto para a coluna. Então, vamos primeiro pegar, vamos considerar as colunas nesse caso. Para a coluna 1, a gente sabe que o vértice 1 está conectado com o vértice 2, certo? E também está conectado com o vértice 4. Então, a gente marca um x aqui. A coluna do vértice 2, a gente sabe que o vértice 2 também está conectado com 1. Está conectado com 3 e conectado com 5. Para o vértice 3, a gente tem que o vértice 3 está conectado com o vértice 2 e com o vértice 6. Para a coluna do vértice 4, a gente tem que o vértice 4 está conectado com o vértice 1 e o vértice 5. Para a coluna do vértice 5, a gente tem que o vértice 5 está conectado com o vértice 2, com o vértice 4 e com o vértice 6. E por último, a coluna do vértice 6, a gente tem que o vértice 6 está conectado com o vértice 3 e também com o vértice 5. Percebam aqui, ó, eu vou pegar aqui e vou traçar rapidinho a diagonal principal. O lado superior nada mais é do que um espelho refletindo o lado inferior. Ou seja, quando eu preenchi esses elementos aqui, eu poderia simplesmente fazer o lado inferior da matriz ou o lado superior e refletir seus elementos para cá, fazendo uma transposição, por exemplo, de uma matriz, que é o que seria para ser feito. E por último, para a gente calcular a esparsidade da matriz, vamos considerar primeiro o número de elementos da diagonal principal. Então, o número de elementos da diagonal nesse caso são 6 elementos. E a gente sabe que o número de elementos total vai representar o quadrado disso, ou seja, o número total de elementos
igual a 36. E a gente quer saber a esparsidade, ou seja, quantos elementos aqui que não são nulos. Então, para a gente pegar, desconsiderando a diagonal principal, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Percebam que eu peguei só os elementos da diagonal principal do canto superior. Aqui, considerando agora a parte inferior, como é simétrico, então como a gente tem 7 elementos aqui, o número de elementos, nesse caso, diferente de 0, é igual a 2 vezes os elementos que a gente aqui pegou. Por que 2 vezes? Porque eu estou contando essa parte aqui, superior da matriz, e essa parte inferior aqui da matriz também. Ó. Então serão 2 vezes 7, que é igual a 14, nesse caso. Então, o grau de esparsidade, vamos chamar de GE, a porcentagem é igual ao número de elementos total menos o número dos seus próprios elementos da diagonal, porque a gente tem que contabilizar eles também, mais o número de elementos diferente de 0, que nesse caso é igual a 14. Dividido pela quantidade de elementos total dessa matriz, que é igual a 36. Então a gente sabe que o grau de esparsidade, nesse caso, é igual a 36 menos 20 dividido por 36. Fazendo essa conta, a gente tem que 36 menos 20, nesse caso, é igual a 16 sobre 36. Se a gente quiser deixar isso daqui em porcentagem, isso daqui representa, em porcentagem, 44,45%. Ou seja, nosso grau de esparsidade, G, é igual a 44,45% em relação ao total da matriz. E assim finalizamos. Obrigado, pessoal, e até a próxima.